Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar da segunda temporada de Bem-vindos ao Éden, série espanhola da Netflix. Vocês sabem que eu sou muito, muito fã de séries espanholas. Inclusive, eu podia ter começado esse vídeo com Olha Personas, mas já foi. E, cara, na verdade, assim, vou ser bem sincera, tá? Essa é uma série que eu achava que ela não ia ser renovada, e ela foi renovada. Acredito que uma boa parte por causa dos fãs da Belinda que assistiram a série, tá? Deram uma audiência aí pra série. E séries europeias, elas normalmente são criadas pra ter 3 temporadas, assim. É o padrão Netflix e... não só Netflix, né? Padrão de streaming de série europeia, 3 temporadas, assim. Com certeza essa série também foi criada pra ter 3 temporadas, só que, gente, pra mim, ela não teve nem assunto direito pra ter essa segunda temporada. Eu sei que vocês amam vídeo meu falando mal de série. Então aproveita e já deixa o like de vocês aí, porque ajuda na entrega do vídeo, tá? A gente não pede like porque a gente ama like, é porque ajuda a entregar o nosso trabalho pra outras pessoas, pra conhecerem o nosso trabalho e tudo mais. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais também, é de graça, ajuda também o meu trabalho lá no Insta, no TikTok eu falo de moda, então é isso aí. Bem-vindos a Éden é uma série que ela tem essa vibe meio teen, né, e ela traz essa coisa de meio que um culto, né, a Astrid, ela tem ali as crenças dela, ela acredita que ela vai criar um novo paraíso e tudo mais, e até a série faz várias analogias a Adão e Eva, né, a própria personagem, a África, ela fala, né, na série que se a Astrid e o Eric são Adão e Eva, ela ia ser a serpente e tudo mais, então assim, né, a série faz todas essas analogias aí a um novo mundo e tal, e assim, a premissa é interessante, por mais que não seja super inovadora, né, algo que já foi visto em muitas outras séries, mas de qualquer forma, essa segunda temporada, cara, ela parecia que ela só patinava no mesmo lugar, assim, não aconteceu muita coisa, entendeu? Ela existiu. Essa temporada definitivamente foi uma temporada já feita, sabe? Porque, primeiro que assim, a África era uma personagem super interessante mesmo, ela era praticamente a protagonista, ela era a protagonista da primeira temporada. Segunda temporada ela ficou lá, tipo, trabalhando na casa, daí a motivação era porque, ela sabia de coisas demais, e aí o Eric protegia ela, então ela não seria morta, e ela ficou trabalhando lá pra eles, tipo, gente, botaram a Belinda pra fazer um papel de funcionária ali da casa, sabe, assim, sendo que ela é uma personagem que tinha muito mais potencial, por mais que a gente não soubesse muito, assim, da história dela, do background dela. Essa é uma série, inclusive, que peca muito nisso, a gente quase não sabe do passado dos personagens, a gente não sabe se algum deles tem uma má índole, se algum deles tem alguma questão, sei lá, com a polícia, a gente não sabe, a gente não sabe nada dos personagens em si, a gente sabe da vida deles ali quando eles entram no Éden ali, e sabemos, por exemplo, que a Zoe tem uma irmã que vai parar ali no Éden no final da primeira temporada, e é isso que motiva ela a ficar ali no Éden pra ajudar a Gabi, mas de qualquer forma a gente não sabe muito dos personagens. Aí nessa segunda temporada conhecemos um pouquinho mais assim sobre o filho da Astrid e do Eric, né, tipo o que aconteceu, aí meio que a origem ali do Éden, né, do novo Éden, né, no caso, assim, o pai da Astrid e tal, então a gente tem um pouquinho uma pinceladinha ali do passado da Astrid, mas é muito pouco com relação ao que a gente poderia realmente ter, assim. Então, essa temporada, ela ficou patinando, assim, numa coisa de, vai ser uma rebelião dos jovens para eles conseguirem sair do Éden, só que, cara, eles encheram a série de cena de sexo que não tinha necessidade nenhuma. Cara, eu não entendo qual que é a pira. Assim, as séries teen espanholas, não todas, mas várias, 70% talvez, tem essa pira, cara, de encher a série de cena de sexo, não sei porquê, mano. Não sei porquê. Não sei qual que é a ideia, pra quê, não tem necessidade. Assim, claro que se é uma trama que isso é extremamente essencial pro desenvolvimento e tudo mais, acho que é super válido, tem que ter mesmo, sabe? Faz sentido pra história, beleza. Ou ter uma ou outra ali quando você tá falando de um desenvolvimento de uma relação, quando é um momento importante pros personagens. Tudo bem, gente, não é essa a questão, tá? Não sou uma tia do zap conservador, não é esse o ponto, eu não me importo. Só que é uma coisa tão assim gratuita de não tem sentido nenhum pra história, sabe? Não tem necessidade nenhuma. E daí os caras estão lá tentando lutar pela vida porque eles estão presos numa seita, numa ilha, no meio do nada, sem comunicação com o exterior. E eles estão preocupados em... sabe? Eu acho isso uma coisa tão... assim, uma característica tão pobre de roteiro, sabe? Um roteiro tão sem desenvolvimento, sem cor, sem amor, sem nada, sem criatividade. Mano, se os caras não têm criatividade pra fazer 3 temporadas de uma série, por que faz uma minissérie? Sabe? E assim, mano, quando você quer dar pitching numa série, dar pitching é quando você tem um plot de uma série, né? Muitas vezes você tem um piloto da série, né? Tem o primeiro episódio pronto. E você leva pra
produtoras, né, e pra streamings, enfim, pra eles comprarem a ideia e produzirem a série. Se você quer dar um pitching de uma série, cara, você tem que saber pra que rumo você vai levar essa porra dessa série, entendeu? Se você sabe que, normalmente, uma série tem 3 temporadas, né, você, sei lá, tá, por exemplo, uma série europeia, você sabe que normalmente tem 3 temporadas, então você tem que saber pra onde você quer levar essa história. Você tem que ter história pra esses personagens que dure por 3 temporadas, ou então você dá pitching numa minissérie, entendeu? Você não tenta vender uma série se você sabe que você quer contar na primeira temporada só. Essa série também tem uma questão que são muitos personagens, o que faz sentido porque, obviamente, é uma comunidade ali, então tem que ter vários personagens mesmo, não tô dizendo que isso é errado, só que a série peca em saber dosar tempo de tela para esses personagens. Por exemplo, a Maika é uma personagem super interessante que aparece pouquíssimo, assim, e daí o pouco que a gente viu da Maika, ela tava sofrendo por causa do Charlie, que foi obrigado a ter uma relação com a Sam, que é a outra menina lá, que é filha do cara que tentou acabar com o Novo Éden antes do Novo Éden começar, mas a gente descobriu que o cara que tentou acabar com o Novo Éden antes do Novo Éden começar, ele tem uma infiltração também ali dentro. Então, assim, uma história interessante. Claro que é uma história interessante. Só que tem personagem... Gente, sinceramente, a Zoa é uma personagem irrelevante, tá? Assim, ela é a protagonista da segunda temporada. Eles diminuíram o horror da personagem da Belinda, né? A África. Não sei se, de repente, por pedido da Belinda, que ela não tinha tanto tempo pra gravar. Não sei o motivo pra isso ter acontecido. Se foi uma escolha dos roteiristas. Se foi puramente uma escolha dos roteiristas. Eles são muito burros. Mas, enfim. E assim, gente, a Zoa, ela não é uma personagem, uma protagonista de segurar rojão assim, não. Ela não tem esse carisma todo. Eu não tô falando da atriz, não, tá? Tô falando da personagem em si. A personagem não tem esse carisma pra segurar uma temporada aí de ser protagonista. A gente tem outros personagens mais interessantes pra isso. Achei que a Gabi entrou bem na série. Ela é uma personagem que, sabe, ela tem esse ar de inocência, de meio que querer acreditar na irmã, mas também acreditar na Astrid, de ver nela ali uma coisa meio, né, quase etérea, assim. E aí, ainda por cima, a Gabi joga com o emocional no final da temporada, né? Que ela tenta apelar ali, porque você é minha mãe, não sei o que, não sei o que. E a gente sabe que ela tava fazendo isso só pra salvar a Zoa, né? Mas assim, por exemplo, cara, a Bel, sabe? Um personagem completamente irrelevante, sabe? Ela tá ali só pra ocupar tempo de tela que poderia ser de outros personagens melhores, assim. E daí o Ibon passou a temporada inteira com medo, né? Porque ele que tinha matado o Ulisses, ele tava com medo de descobrirem e ele ao mesmo tempo tava com peso na consciência. E daí ele contou pra Alma, daí a Alma era a única pessoa que sabia, ela foi lá e matou ele no final. Entendeu? Tipo, a história, ela é meio pobre de desenvolvimentos, assim, ela não tem... Os personagens não têm um passado, a gente não tem quase ali... Nessa segunda temporada a gente tem 0 flashbacks, assim, pra vida deles ali. Tem alguns momentos que a gente vê uma ceninha ou outra em Barcelona com essa detetive que aparece no final da temporada. E assim, gente, se a série tivesse mais 5 minutos de duração, eu diria que ela não ia ter uma terceira temporada. Se ela tiver uma baita de uma audiência, eles vão renovar, lógico. Mas assim, sinceramente, eu não sei se eu quero ver uma terceira temporada dessa série, porque eu achei essa segunda tão fraca. Nessa terceira temporada, provavelmente iam abordar como que o pai da Som conseguiu colocar alguém ali infiltrado, né? Quais eram as verdadeiras intenções e como que ela conseguiu colocar aquele pendrive ali que ela hackeou o sistema e tudo mais. Mas assim, gente, eu não sei se vocês pegaram a essência do negócio, mas basicamente a Astrid, ela tava mentindo pra todo mundo. Ela mandou sinais lá pra fora da Terra, querendo saber a localização do Novo Éden e não teve resposta de nada. E ela tava iludindo todo mundo. Eu acho que isso todos vocês entenderam, né? Que isso aconteceu na série. Então, assim, basicamente ela era uma charlatã. E aí, se a série tivesse mais 5 minutos, cara, ia mostrar ela sendo presa e acabou a história, sabe? Só que a série terminou nesse ponto ali, por quê? Porque se não tiver uma terceira temporada, fica subentendido que deu tudo errado pra Astrid e pro Eric, que eles foram presos, seguiu o baile e os adolescentes foram resgatados. Se tiver uma terceira temporada, eles vão aí contar provavelmente, né, com relação a motivações e tudo mais, capaz de descobrirem que realmente tem um novo Éden fora do planeta aí, mas só que não queriam conversar com a Astrid, enfim. Por exemplo, eu tava falando antes da África, que era uma personagem interessante, aí ela e o Eric têm ali um certo relacionamento, e o Eric dá preferência pra África, daí depois do nada o Eric resolve que ele quer ficar com a mulher dele e com o filho. Aliás, o filho, né, o Isaac. Gente, o Isaac na primeira temporada era toda uma questão, ele ficava escondido, né, ele ficava escondido numa casinha, no meio lá da ilha, e tipo, foi toda uma questão quando descobriram que tinha essa casinha, né, a série ficou um cliffhangerzão, assim, no episódio, falando, meu Deus, o que tem nessa casinha, como assim, eles têm um filho, o que tá acontecendo? Então, tipo, isso era tudo uma questão muito grande pra primeira temporada, nesse filho deles, né, o que eles estavam escondendo, o que tinha, e daí na segunda temporada a criança simplesmente apareceu lá no meio, né, dos adolescentes, e daí a Astrid e o Eric chamaram a criança pra morar ali com eles na casa principal. Por que que teve tudo aquilo na primeira temporada de esconder essa criança?
sabe? Tipo, qual que é a moral de daí na segunda temporada eles agirem? Ah, tudo bem, deixa ele aí, não faz diferença nenhuma. Não precisava ter tido nada do plot da primeira temporada da criança lá escondida, entendeu? Então, vocês entenderam o que eu quero dizer? Assim, é uma série que ela traz cartas pra mesa, mas é como se, no fim das contas, o naipe de cada carta fosse irrelevante pro resultado do jogo, entendeu? Tipo, eles trazem as ideias, só que, no fim das contas, eles não utilizam dessas ideias que eles mesmos colocaram na mesa na primeira temporada. E aí a série tem um monte de personagens bons são diminuídos. Tipo, a África, cara, eu tô inconformada com o que fizeram com essa personagem, porque ela era uma protagonista interessante pra caramba. E aí ela ficou uns episódios presa, e depois ela foi solta, ela ficou lá na casa deles, e aí ela tem aquele relacionamento com o Eric, e a gente sabe que ela tá lutando pela vida dela, mas ao mesmo tempo parece que ela tem interesse nele, mas aí ele também tem interesse nela, mas daí ele prefere ficar com a família, porque, mano, tipo, é um negócio meio assim, sabe? Parece que cada episódio foi escrito por uma pessoa diferente, e não assim por uma sala de roteiristas, uma mesa de roteiristas que entravam num consenso com relação às coisas que iam acontecendo com os personagens. Parece que foi uma coisa assim, ó, vocês são aí 8 roteiristas, cada um de vocês pega um episódio. No final, a série é charlatã, tá? Tipo, parece que esse foi um briefing que passaram pra outro roteirista diferente. Porque, mano, não é conexa a história dos personagens ao decorrer dos episódios, entendeu? E aí, personagens bons... Por exemplo, a própria Alma, né? Que é a personagem que ela tinha 2 estrelas e tal. E que depois ela matou o álbum e tal. O Ibon, desculpa, matei um piloto de Fórmula 1 aqui. Aí ela mata o Ibon. Aí, gente, ela era uma personagem também super interessante. Ela aparece no primeiro episódio e meio. E aí ela vai aparecer de novo, assim, com mais detalhes, mais pro último, sabe? Então, assim, é muita gente pra desenvolver. Provavelmente, eles teriam que ter focado em, assim, menos personagens, ou um grupo específico de, tipo, 3 ou 4 personagens, e daí os adultos, porque essa coisa de querer dar muito protagonismo pra vários personagens diferentes não dá certo, sabe? Ou então eles deviam, assim, nós temos, assim, X personagens são os protagonistas, e aí a gente tem os secundários que não vão ter o mesmo tempo de tela dos protagonistas, ok. Mas, assim, eles dão muito tempo de tela pra alguns personagens que não tem nem por que eles estarem na série, assim, sabe? Tem algumas séries que eu assisti, assim, de jovens e tal, jovens, séries tinham, eu quero dizer, que faz muito bem essa divisão de tela, assim, entre vários personagens. Mas essa série, infelizmente, não consegue, porque ao mesmo tempo que ela quer falar dos personagens, ela quer explicar sobre o Novo Éden, ela quer ter o núcleo adulto ali, ela quer explicar sobre o filho deles, e aí tem a babá ali do filho deles, e tem a ilha, e daí tem a parte da investigadora. Enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e parece que a história só patina no mesmo lugar. É uma pena, porque eu achava que a série tinha um potencial, assim, e me surpreendeu ela ter sido renovada. Eu achava que era uma série que ela não ia ter uma renovação, assim, sendo bem sincera. Tem séries que eu considero muito melhores que acabaram não sendo renovadas, até espanholas mesmo, assim. Ela foi renovada, eu acho que ela tinha um potencial pra ser muito boa, mas... Pra mim, essa segunda temporada deixou bastante a desejar, assim. Não é horrível, né? Não vou falar que é uma série horrível, porque eu já assisti muitas séries muito, muito, muito piores. Inclusive, né, fiz vídeo aqui esses dias de aquela série Desejo Obsessivo, que, meu Deus do céu, aquilo é horroroso. Meu Deus do céu, que série horrível. Mas, assim, é uma série que eu falo dessa forma porque pra mim é uma série que tinha muito potencial, sabe? De ser uma série muito boa. Porque tem atores bons, jovens. É só que realmente parece que o roteiro se perde muito, assim, nele próprio, assim, no que quer ser contado ao público. É uma pena, porque eu acho que a série tinha potencial. E, enfim, vamos ver aí. Como eu falei, ela deixou o tom que ela termina a segunda temporada, ela pode deixar subentendido que realmente aconteceu, caso ela não seja renovada, mas ela também deixa aberto pra existir uma terceira temporada. Enfim, se essa série for renovada, eu espero que eles consertem ela na terceira temporada, né? Assim, é muito difícil consertar uma série depois de uma segunda temporada ruim, mas enfim, é uma pena. É isso aí. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da segunda temporada de Bem-vindos ao Éden. E um beijo pra vocês e até a próxima.